a linha com que eu tracei para o meu programa de ação, que vos venho apresentar, estruturam-se com algumas notas preliminares que ainda vou alavancar e apresentar, os traços gerais do lema que subjazem na estrutura do programa de candidatura, o porquê de um raciocínio estratégico de alguém que é externo, que quer entrar aqui no Politécnico de Beja para apresentar uma linha de ação, quais são os eixos e vetores concretos do programa de ação e, em nota final, aquilo que poderei alavancar como proposta, esperando que o Conselho Geral o possa aprovar. A proposta não nasceu do acaso. Não acordei um dia e lembrei assim, venho concorrer aqui para o Politécnico de Beja porque é um lugar de topo da administração e até me fica bem em termos de prestígio. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa low profile, gosto de ver o desenvolvimento regional com lógica, gosto de ver o capital humano bem estruturado e gosto de ver e trabalhar para a estrutura regional com mais valias, o que quer dizer com diferenciação. Uma pequena nota que já a sua professora Ana Escobar, o Sr. Presidente, já traçou. Tenho, de facto, uma qualificação que fui construindo ao longo do tempo, 20 anos fui construindo a minha especialização. Vivo cá em Beja, troquei muitos conhecimentos com pessoas que, se calhar, a maior parte das pessoas não sabe. Partilho minhas investigações ou com orientantes ou com pessoas que precisam de esclarecimentos sobre o avanço em modelos de investigação ou em tratamento de dados, sempre fui uma pessoa aberta no pensamento e na interajuda para que os professores do Politécnico tivessem mais valias no campo da investigação e nas suas teses. Nunca escondi que tenho um interesse específico que o Alentejo tivessem centros de investigação de excelência ou pelo menos muito bom. Fui promotor do Centro de Investigação Interdisciplinar das Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, com um polo em Évora. Não aconteceu ser aqui em Beja, não por falta de interesse. Provavelmente, se fosse há uns anos atrás, tivesse candidatado e tivesse sido aceito, estaria aqui no Centro de Investigação de Lisboa, construído para abraçarmos uma lógica interdisciplinar com um centro de investigação a acolher projetos interdisciplinares. Sou autor de vários estudos, não com falso modesto eu digo, nos meus últimos livros, tratam do diagnóstico organizacional, tratam da prospectiva e tratam do interesse da construção com capital inteligente, ou seja, contar com as pessoas para construir a organização e o espaço envolvente. Tenho interesses específicos, naturalmente. Interesses pessoais, de investigação, e interesses para alavancar a região. Portanto, as razões da candidatura movem-se, para além do interesse do desenvolvimento regional, um conjunto de desafios que fui observando, quer pelo contacto com meus orientantes, quer pela vivência aqui no Alentejo. Desafios que colocam aos gestores de ensino superior, sobretudo nas regiões periféricas, como aqui em Beja, não são, naturalmente, aquelas que constrangem. São situações que levantam desafios. É assim que eu olho um pensamento positivo. Beja tem estruturas com potencialidades. Tive a oportunidade para olhar um conjunto de relatórios e, se a memória não me falha, 41 relatórios presentes em público no site da Agência de Acreditação, todos os cursos acreditados, não acreditados, do próprio Instituto Politécnico. Fiz trabalho de casa para perceber que há novas lógicas internas e desejos de áreas específicas de desenvolvimento que o Politécnico pretende, ou, pelo menos, os grupos promotores dos cursos. Entendo que depois também de ler áreas de oferta formativa, como os cursos de técnicos profissionais, que existem lógicas de desenvolvimento ancoradas com algumas áreas muito interessantes, científico-tecnológicas e educacionais. Mas, como vos disse no início, tenho motivações completamente distintas, porque alguém pensa que é uma ameaça externa, mas sim de uma vontade de partilho do saber e do conhecimento, a vontade de trazer a experiência acumulada para dentro do Politécnico para ajudar
com os atores internos, tornar o Politécnico mais forte, mais robusto, mais diferenciado, mais especializado num contexto local. Sair da mera visibilidade de ser mais uma instituição do ensino superior aqui em Portugal. Portanto, o meu raciocínio para construir o programa parte de uma lógica do conhecimento de diagnóstico, construindo uma matriz de análise estratégica, e aqui depois explico melhor, sob o ponto de vista SWOT, não é apenas managerial, mas do ponto de vista das ciências sociais e da sociologia, uma visão estratégica para onde queremos ir, para depois apresentar os eixos do programa de ação. Notem, apresento os eixos do programa de ação e não o plano de atividades. Para isso, tenho que construir, caso o Conselho Geral me aprove a entrada como Presidente, certamente irei construir com todos envolvidos, sem discriminação, da base para o topo, o bottom-up em concreto. Portanto, reconheço esses desafios internos que se colocam quanto ao capital humano, a transferência de conhecimento que se exige, a valorização do conhecimento científico e os desafios que se colocam às 4 escolas atuais, Superior Agrário, Superior Educação, Superior Tecnologia de Gestão e Superior Saúde, um conjunto de problemas que eu fui identificando no sentido de problemas e problemáticas. Separemos os dois quadros. Se o problema não tiver solução, a solução está dada. Eu venho a pensar com as problemáticas nessa proposta. Em concreto, tendo em conta os 41 relatórios da agência e as recomendações escritas dentro da agência que alavancam um conjunto de situações que interessa ter em conta para a construção do programa. Se quer um Politécnico diferente, tem que vencer as barreiras todas colocadas pelos atores externos, como agência de acreditação, porque o Politécnico não vende sapatos, e mesmo que queira vender sapatos, tem que vender de excelência. Se vende cursos, desenvolve investigação e presta serviço à comunidade, tem que ter docentes no topo, cursos que atraem, cursos que têm serviço para a sociedade. Fiquei com muito interesse a ver os cursos técnicos superiores profissionais, que me deu primeiro o big picture sobre os caminhos para a especialização inteligente que se pretende o Politécnico abraçar. Das áreas das agroindústrias, passando pelo turismo, da área da gestão, da área do desporto, incluindo áreas tão interessantes como das áreas sociais, que eu nunca pensei que houvesse esse interesse tão presentes, para atrair novos quadros, áreas de excelência e conhecidas, como na área das redes, sistemas informáticos, áreas interessantes sobre as tecnologias vectoriais e dispositivos móveis e, naturalmente, estratégias orientadas para alavancar a agricultura, centradas, pelo menos, num dos domínios como a viticultura e a enologia. Se essas áreas de base são as de diversificação interessantes, mas o core business do Politécnico tem cursos do primeiro e segundo ciclo. Olhemos com atenção. Segundo a agência, todos os cursos da Escola Superior Agrária foram acreditados por 6 anos. Dizem nos relatórios que a maior parte dos cursos, e presto homenagem aos meus colegas dessa escola, possuem qualificação excelente, domínios de especialização no conteúdo. Muito interessante o enfoque que é apresentado, de que apresentam cursos de mais-valia com produção científica, doutorados adequados à área, ou especialistas que os abraçam. Na Escola Superior de Saúde, encontrei uma estratégia interessante, pese embora ter só 2 cursos, tenho um curso em associação, muito interessante quando pensamos nas redes do ensino superior, que afinal Politécnico e universidades não estão de costas voltadas. Resta ainda acrescentar que tomei conhecimento das publicações científicas dos colegas da área de terapia ocupacional que publicam em revistas de referência no estrangeiro, como as revistas brasileiras que são de top de terapia ocupacional, ou a presença de colegas da área de enfermagem que publicam em revistas, que participam em conferências com publicação em Conference Proceedings ou Acts
datas que estão inscritas nas SCOPs. Muitos parabéns aos meus colegas. É este tipo que não fica atrás. Cursos com muito interesse, embora em algumas áreas que ainda precisa estudar depois melhor, naturalmente, a razão porque é que a agência só acreditou 2 cursos com 3 anos. Também notei alguns cursos não acreditados à primeira e depois foram reacreditados quando tiveram que superar as suas estruturas internas. O que mais surpreendi foi encontrar a Escola Superior de Educação das suas propostas algum dos cursos não acreditados. Dos não acreditados, surpreendi-me há dias quando estava a construir essa apresentação, que a Artes Plásticas e Multimédia, no dia 3, publicado no dia 3 de maio, não foi acreditado. Porque já estava a Educação de Comunicação Multimédia como não acreditado. Não sei das razões porque é que foram construídos, ainda não foram dadas respostas, provavelmente pelo tempo. Mas acredito que as sinergias internas o permitem alavancar para dar uma resposta robusta para que não se perca essa fileira de oferta. Mas o que é ainda de pasmar quando nós olhamos ofertas formativas é existir um curso acreditado com 6 anos e que nunca funcionou. Curso de Desenvolvimento e Empreendedorismo Social, um curso que é visto como alavanca do desenvolvimento e que está inscrito em todos os relatórios desde 2011 do Politécnico, todas as propostas do Politécnico, de planos de atividades e programas estratégicos, que a área empreendedora de desenvolvimento é a mais-valia emocional. Mas não vim aqui para chamar atenção às debilidades. Essas situações permitiram eu pensar como construir o programa de ação. Construir um programa de ação que tenha em conta as críticas da CAI. Poucas publicações, muito poucas publicações em revistas de prestígio. Corpo docente não cumpre requisitos no sentido que não possuem doutoramento ou não tenham especialização adequada. Docentes com atividades relacionadas com os cursos com pouca ligação da prática à investigação. Se existem docentes qualificados, se existem estruturas organizacionais com capacitação para alavancar os cursos, não menos relevante é a recomendação recorrente em quase 40 relatórios que é preciso aumentar a produção científica e que os docentes chegam à categoria e ao título de doutor. Apreciações da CAI chamam a atenção que é preciso fazer, como reforçar essa massa crítica, passa também para construir centros de investigação, ou em parceria, ou em colaboração com outras estruturas, nos corredores nacionais e internacionais. E, igualmente, partilhar experiências com outros investigadores internacionais para alavancar competências. É tendo em conta as novas regras escritas sobre os desafios do ensino superior, o REGIES, a necessidade de reforçar e tornar robusto um politécnico dentro do sistema do ensino superior, tendo o aluno no centro de sistema, e o aluno no centro de sistema não é uma atividade qualquer, é uma responsabilidade social. Estamos a lidar com a geração futura. Para além, estamos a tratar os filhos dos outros e devemos tratar da mesma maneira aos filhos, aos nossos filhos. Renovamos os projetos pedagógicos focados na resolução de problemas, é preciso envolver os alunos, é preciso especialização e diferenciação para novos clusters económicos e fulminantes. Portanto, o meu programa, melhor dizendo, a minha proposta de programa é para responder aos desafios da capacitação, reforço da investigação, ofertas formativas diferenciadoras, hierarquização de prioridades, porque não se pode resolver tudo de um dia para o outro, mas é preciso ter ambição para construir esse polo de conhecimento. Uma ambição, portanto, assenta em 3 pressupostos.
pressuposto de responsabilização, envolvimento e ética. É preciso fazer bem, mas também é preciso exportá-la. Exportá-la para poder atrair. Por isso é que eu chamo que é preciso externalizar. É preciso reforçar o território, é preciso reforçar a organização, é preciso dar voz a todos que fazem parte da organização. E só assim é que construímos a responsabilidade ética de resposta à sociedade. Dito de outro modo, preciso de um programa que tenha uma política de territorialização e internacionalização, uma política de cooperação e de mobilidade, uma política de investigação e eficiência, uma política de participação, em particular uma política de empoderamento de todos no saber, no fazer e no agir, dito no sentido habermasiano, um agir ético que faça sentido, um posicionamento ético, um posicionamento antropocêntrico. Portanto, para construir o programa tive um raciocínio estratégico de que o Presidente pode ser interno ou externo. Acredito e tenho convicção e sei de certeza que existem colegas com muitas competências aqui dentro. Mas eu trago uma proposta diferente. Trago uma proposta com uma visão que tenha uma análise estratégica managerial, um espírito de missão de serviço público, um investimento de conhecimento no meio. Trago a experiência de que sou capaz de mobilizar lógicas múltiplas no contexto organizacional, assim como construir a área de cooperação com todos os atores, independente de diferenciação, seja por escolas, seja por áreas científicas. Portanto, parte do pressuposto de um desenho managerial situado no quadro das escolas francesas do pensamento estratégico de Godet, pensar para agir, tendo em conta a ação coletiva, escolhendo um dos cenários, e um dos cenários é o meu programa e aquele que vos ofereço como proposta para dirigir o Politécnico de Beja. A lógica para construir o programa teve em conta as variáveis contextuais, as variáveis chaves, as variáveis matrizes pendentes, todo um desenho de matriz de impactos cruzados, um desenho de análise estratégica, um método Mactor que eu desenho por detrás para alavancar as linhas que eu vos vou mostrar. O programa não nasceu num dia que eu me sentei em frente à televisão e que achei que podia aparecer. Sei que a organização tem contingências. A lógica organizacional do IPB parece um misto burocrático, profissional e matricial. Tem as lógicas que quiseram apresentar. O interessante não é questionar se este é o melhor ou pior modelo. O interessante é se há algum programa de algum presidente que consiga alavancar o aluno no centro do sistema, potenciar a investigação e áreas científicas e posicionar o IPB no mapa do mundo. Estas são áreas que vocês já conhecem, são as estruturas orgânicas internas, tem tecnoestruturas fortes, como bibliotecas, museus, centros de transferência, dizem, com áreas departamentais ou científicas alavancadas em 8 grandes áreas. Já voltamos aqui a esta questão das 8 áreas, das humanidades, biociências, ciências empresariais, sociais, comportamentais, da engenharia, matemática, da saúde e as tecnologias aplicadas, e os serviços de apoio à presidência, naturalmente. Nota-se que há uma densidade de ideia matricial ao funcionamento dos cursos e uma convergência para o topo de centralização do funcionamento burocrático, mecânico e profissional na lógica da estrutura organizacional. Por isso que eu penso que existe, e é necessário pensar que exista um sistema interno e um sistema externo à volta do Politécnico para construir o programa. Um programa que tenha lógica na governação, que ofereça um sentido diferente das necessidades da oferta de ensino, estruturas tecnológicas adequadas, capital humano com competências e recursos financeiros e patrimoniais. Para responder ao contexto externo às políticas governamentais setoriais, as lógicas todas do sistema externo e da envolvente organizacional. Quem não sabe que as organizações têm essa lógica? Todos que estudam e se preocupam com as organizações sabem que somos constrangidos por um conjunto de entidades, em particular, temos que corresponder aos desejos do cidadão, o que queremos numa região, um ensino superior. Mas como fazer isso?
tem que fazer com as pessoas. Os recursos humanos existentes têm vindo a aumentar a sua qualificação no que diz respeito aos docentes. Mas, no lado dos não docentes, só vejo decréscimo. Nos últimos anos, perderam-se números de quadros de apoio. Aos alunos, é ainda uma quebra atroz. 3.078 em 2010 para 1.688 para 2016. Quase 50%. Vamos estar todos os braços cruzados, parados, sentados? Não. A minha proposta é um programa motivador e mobilizador. Um programa que saia da situação da fragilidade de termos apenas aqui 33 docentes, consoante o registro no REBIT, portanto, 33 docentes efetivos, não é ETI, que são 16% dos docentes em centro de investigação. Uma proposta que leva mais longe, uma proposta que dê qualidade interna, qualificação interna para ser qualificante do ponto de vista externo e que os todos podem dizer: venho para a Beja porque aí estão os experts nessa área. É claro, tradicionalmente os todos desenham uma matriz SWOT, uma matriz disto, uma matriz daquilo. Também eu tenho conhecimento. Essa matriz faz parte dos relatórios que eu desenhei sobre a Euroásia, que é a Euroregião, quando estudei o Alentejo, com a Extremadura. Fiz parte da equipa que desenhou e alavancou o Plano de Desenvolvimento Estratégico na Euroregião. O ensino superior é uma área de capital importância, porque é mobilizador das famílias, mobilizador da economia e da preservação da identidade e do património. Não é apenas para servir ao mundo empresarial, não é apenas produzir pessoas com um diploma que tenham um emprego. O ensino superior é mais que isso, é um agente de desenvolvimento regional. E é tendo em conta esses princípios que eu vejo que, existindo um discurso institucional, peço perdão se não conseguem ler bem, submetendo todos os relatórios no plano de atividades numa análise do discurso textual para os colegas que sabem o que quer dizer isso, num software de aplicação sobre a análise do discurso, o discurso centralizador do IPB desde 2010, 2011 a 2016, 2017, está centrado na exportação de conhecimento. E eu pergunto como, se só tem 33 doutorados em centro de investigação. Como? Que conhecimento? Pergunto o que é alavancar empreendedorismo quando tem um curso acreditado por 6 anos e não funciona. O que quer dizer isso? Eu trago outra motivação para as escolas. Porque se querem tapar o sol com a peneira de que tem muitos cursos acreditados e que não funcionam, não é a postura desse candidato que está aqui que quer ser presidente. Se está acreditado é porque tem excelência. E vamos construir isso para um futuro melhor. Os discursos mobilizadores têm que centrar na objetividade. Poderão dizer: ele vem das ciências sociais, vem com a utopia generosa, é bola de cristal, estudamos a sociologia, é tudo bola de cristal. Não, meus caros. Caros elementos do Conselho Geral, este candidato é um candidato pragmático, um candidato que olha para a mudança com base em factos, base de uma estrutura que quer desenhar com todos e com princípios, meio e fim, sujeito à avaliação criteriosa com indicadores de realização de resultados. Note, não estou aqui para apresentar plano de atividades, mas um programa de ação. Uma ação que permite alavancar os fatores críticos de sucesso para a qualidade, diversidade, especificidade do ensino, qualidade da investigação, externalização das competências, sistema de qualidade de apoio à decisão e um serviço de apoio aos estudantes e docentes. Vamos em concreto, então, o que é que eu, com isto tudo, quero propor? Quero propor um programa que cumpra a missão do que é ser politécnico, mas não um parente pobre do sistema de ensino superior.
tem uma missão, e essa missão tem que assentar na qualidade do ensino, na investigação, nos recursos e infraestruturas existentes, nas competências instaladas. Mas passa pela existência de um objetivo estratégico, é que tenha uma governação com compromissos. Um segundo pensamento é que é um programa que tem que ter uma visão sobre o bem-estar, o well-being no sentido lato, para a organização, para a comunidade. Não é apenas para os funcionários, para os docentes, é para os alunos e para a comunidade, que é quem serve a sociedade. Portanto, é preciso dinamizar o espaço institucional. É preciso valorizar a imagem. Mas a imagem aqui não é fotografia. A imagem é dita no sentido Gerd Morgan. A organização é também um sistema. A organização é uma máquina. A organização é um cérebro. Porque a lógica metafórica que se colocar aqui é de que é preciso pensar que a organização é viva para poder promover e poder aplicar as políticas e as estratégias de apoio à comunidade, bem como alavancar a terceira linha da orientação estratégica, que é a valorização das relações do IPB com o território e com o mundo no sentido local. Não é ir ao mundo, estar no mundo por estar. É porque tem especificidades e tem competências e tem capacidade. Capacidade que permite construir novos protocolos nas relações externas e para a mobilidade internacional e nacional. Mas, meus caros, um presidente com um programa não vale nada. É mais um papel que fica na estante ou num ficheiro num computador. Só é possível, analisando a matriz da avaliação ex-ante, através do software Mactor, analisando as potencialidades e as debilidades, é preciso contar aqui no quadrante 1 com os docentes as suas especializações, com a vontade das famílias de querer investir o conhecimento dos seus filhos aqui em Beja. E é preciso contar com os não docentes que estruturam os serviços de suporte com qualidade, com empenho. O Presidente é apenas um mediador, por isso é que está na linha no meio, entre o quadrante 1 e 2, porque os constrangimentos externos, como o Governo, as escolas, os institutos de ensino superior, a agência e as entidades empregadoras, são apenas variáveis de ligação. É preciso reforçar as ligações de convergência para que o programa tenha ação. Segundo o programa Mactor, que nos dá os gráficos de convergência, as linhas vermelhas, não é possível construir um politécnico se nós não pensarmos que o que oferecemos é para os estudantes, tendo em conta as orientações também político-estratégicas vindo do Conselho de Gestão, mas também do Conselho Geral. O Presidente é apenas um mediador de processos, capaz de alavancar o interesse da convergência, capaz de sanar divergências internas da base para construir um futuro melhor. Por isso, o meu programa tem em conta a renovação da imagem, objetivo 6, para construir melhor comunicação interna, tendo em conta a convergência dos objetivos 5, 1, 9, 7, 2 e 3, o que quer dizer dos recursos às competências instaladas, à qualificação do ensino, ao redesenho dos apoios à comunidade, passando para a promoção do bem-estar, lógicas, estratégicas, sem a qual não podemos falar em governação no objetivo 4. Governar por governar não é mandar, é partilhar conhecimento e capacidade de ação. Reforço-se aqui então, primeiro ato de resolver um conjunto de objetivos estratégicos da reconstrução da imagem organizacional. Por isso, o que proponho na área de qualidade do ensino passa por preparar a estrutura interna para tal, renovar os consórcios, renovar a oferta formativa em função de novos perfis, a articulação vertical dos percursos, apostar na vertente da formação contínua. Na valorização da investigação, acho que é preciso propor, desde que todos o queiram, dinamizar novas lógicas de investigação, assenta numa reorganização dos centros e das estruturas, tendo em conta a avaliação e a acreditação junto da RCT.
o estímulo à produção e às patentes de marcas, como vejo o potencial, pelo menos nas áreas das ciências agrárias, melhor dizendo, das tecnologias, é um caminho. O estímulo à inovação também tem que assentar em projetos de candidatura. É importante criar redes temáticas que posicionem o Politécnico de Beja nas melhores referências de redes internacionais, podendo utilizar candidaturas na fileira do programa COST. É preciso melhorar a dinâmica da investigação. Como? Por que não contratar mais doutorados? Ou facilitar aos colegas que estão cá dentro que queiram doutorar e não apenas fazer os cursos ou as provas de especialista, com todo o mérito, naturalmente, que os fazem. Por que não atrair uma publicitação de que as atividades de investigação e convertida na prática estão revertidas na distribuição de serviço docente? Por que não? Questões a discutir internas, naturalmente. É preciso promover a inclusão no regulamento de serviço docente, tendo em conta a avaliação que repensa o perfil do docente de investigação, o perfil do docente, o perfil do docente ao serviço da comunidade, o perfil do docente da gestão académica, institucional ou misto. Todo o trabalho é digno e de respeito, não é apenas dar aulas. Consolidar recursos, temos que avaliar as políticas, mas, sobretudo, criar um sistema de informação, ou pelo menos reforçar o existente, que seja um sistema integrado de gestão documental que possa acompanhar os processos na hora zero até que ele se termine, em todas as etapas. É preciso compreender e implementar lógicas que todos sejam tangíveis e perceptíveis dos fluxos de comunicação interna. Só assim é que podemos partilhar a ideia de participação, abertura e convergência das decisões. Consolidar recursos é mais do que conhecer os edifícios, é avaliar as condições ambientais para boas práticas. É compreender que existem lógicas de segmentação que precisam ser inculcadas na organização, que é pelo menos o respeito de uma cultura de saúde ocupacional e de segurança que cumpra as medidas legislativas no que concerne ao acesso à medicina do trabalho aos docentes e não docentes. Tapar o sol com a peneira com isso é minimizar as pessoas na organização. É preciso consolidar o IPB como polo de conhecimento? Certo. Vamos então potenciar o património existente. Vamos reconstruir, vamos pensar mais e vamos querer mais, pelo menos valorizando uma das áreas nobres que vem da história do Politécnico, que são as explorações agrárias, ou agrícolas, perdão. Compromissos, então, de governação, são os compromissos de uma presidência aberta, descentralizada. Como é que é feito isso? Trimestralmente se desloca às escolas, decidindo no local as decisões locais. Presidência aberta não é ter a porta aberta no gabinete do Presidente, é o Presidente que está no local. Promover a governação participativa e transparente é colocar todas as atas públicas. Assim sabemos o que é que se decide e o que não se decide. Governar com compromissos é também assegurar o orçamento. O orçamento não é muito dinheiro, tive a oportunidade para ver, são 12 milhões não, peanuts no meio do processo, mas é muito dinheiro para Beja. Mesmo que se gaste 90% em recursos humanos, os 10 que faltam têm que se gastar para alavancar a organização. Um orçamento criterioso sobre o centro de custos que permitam orçamentos por escolas, departamentos de cursos. Os diretores de curso têm que saber se podem enviar os seus estudantes para uma visita de estudo. A flexibilização das despesas correntes, naturalmente, tem que ser feitas no quadro da legislação em vigor. Mas acredito que existe cá dentro uma contabilidade analítica que me permita observar, ou pelo menos para me elucidar esse caminho. Sou da sociologia, não percebo números.
Mas estou e creio que existem colegas que se acreditaram no meu projeto e eu, se eu for eleito, que queiram ser vice-presidente para a área financeira, expertos que dominem esses números. Promover, então, uma governação de compromissos que também articula com a ideia do espaço institucional. Precisamos renovar os programas de tutoria e de acompanhamento para os alunos que queiram mais sucesso. Mas eu não posso, como presidente, ultrapassar os diretores de curso. Eles já estão no território, no terreno e que sabem. Não é o presidente que se senta ali ao lado do diretor de curso a dizer agora fazemos assim na tutoria. Não, cá atrás os mestres. Tem que acreditar nos diretores de curso, nos diretores de departamento, nos diretores das escolas. E só assim é que se pode avançar com o IPB. Envolver todos é também tirar partido da instituição. Alavancar o IPB significa também trazer pessoas aqui, porque não uma agenda cultural, científica, de eventos, como um polo num território periférico com uma agenda temática científica que potencia o turismo científico. Why not? Os colegas da área de turismo me dirão se há condições. Acredito que é preciso criar então um gabinete de imagem e que valorize o mérito. Não se pode continuar a pensar que quando um curso não é aprovado, que há de mérito interno. Não! Há mérito interno só o facto de ter feito. Precisamos é de ultrapassar a ideia de preocupação de que se fazem os cursos só para captar estudantes. O mérito é que são os estalis que puseram os pressupostos cá para fora e são instrumentos impulsionadores de uma mudança sustentável. Por isso, o desempenho dos funcionários não docentes também é fundamental que se inscreva nessa linha da motivação, da qualidade e da cultura organizacional para o mérito. Objetivo 7. Temos que monitorizar os estudantes, saber onde é que eles estão. Mais do que isso, temos que dar ferramentas para os estudantes, para o sucesso académico. Uso de software para o campus de ensino na área, por exemplo, do tratamento da informação, uso do SPSF, do SAS, do MI, do TELA, mas também software antiplágio. Já chega de haver trabalhos que aparecem copy e paste de determinadas estruturas que andam a circular por aí, como se os trabalhos nascessem de um pontapé numa pedra. Precisamos repensar a ação social. Se queremos mais alunos estrangeiros, temos que estudar um programa estratégico como construir uma nova residência. Como ter um andar para os professores visitantes. Ou como dinamizar a hotelaria na região com preços adequados à lógica do IPB. Valorizar o mérito é também valorizar um programa de mérito, prémios de apoio. Já vamos a isso. Um programa de mérito também assente na abertura de concursos. Não é possível que no relatório do Ministério eu encontrei 8% de professores coordenadores sobre professores adjuntos. Já chega. Somos o IPB é o antepenúltimo na lista nacional. Há escolas que têm 44%. Vamos trabalhar para isso. Acredite nesse projeto. Vou terminar. Portanto, é preciso melhorar os incentivos e optar por uma participação robusta com relações externas. Na mobilidade internacional, como eu já vos disse, que é preciso fazer, então pensemos numa forte linha no gabinete de mobilidade e cooperação e estimular o in-out. Não é só mandar os estudantes para ficar na boca do povo ou em senso comum que vão no turismo científico. Não! Se foram, é pelos nossos melhores alunos. Se foram, é porque têm competências. Portanto, há que criar um programa de pré-preparação. Línguas. Não é só o inglês. Vai para a Polónia. Então aprenda um pouco de polaco. Vai para a China. Tem que aprender mandarim. Portanto, isto não é assim de pensar fazer o Erasmus
Já chega da ideia do senso comum de mandar estudantes só para ter a figura de número. Julgo que os últimos relatórios foram 90 bolsas e foram 89 alunos. Alavancar o IPB nessa linha é também construir um programa Erasmus, então, com Joint Curricular Development, cursos internacionais. Portanto, é a minha proposta para fechar. Eu acredito nesses eixos estratégicos, mas não posso não deixar a minha ideia de uma política de inovação assente num programa de mérito sobre o trabalho, sobre a qualidade da modernização e sobre a produção científica. Um Politécnico quer posicionar, tem que posicionar pela excelência. Esse é o meu compromisso. Muito obrigado.